Pessoal, bom dia, é Carlos, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar com você uma história que aconteceu comigo, um medo que eu superei, né, o que eu enfrentei. Há uns bons anos atrás eu estava fazendo uma viagem, a minha primeira viagem sozinho internacional, e eu peguei e fui com meu irmão. Nós fomos para o México e depois nós iríamos para a Califórnia. Bom, em um determinado momento da viagem, nós estávamos partindo do México e nós íamos fazer uma conexão nos Estados Unidos, no Texas, e ir para São Francisco. E naquela época eu ia encontrar a minha namorada lá em São Francisco. Ela pegou um voo direto do Brasil e nós iríamos nos encontrar direto no aeroporto lá de São Francisco. Bom, eu não sabia falar naquela época, não sabia nada de inglês, nada, absolutamente nada de inglês, mas mesmo assim nós pegamos e fomos viajar, né? E quando nós pegamos o voo de conexão do México para os Estados Unidos em São Francisco, quando o avião aterrissou no aeroporto de Houston, no Texas, a torre de comando acabou segurando esse avião mais ou menos uns 20 a 30 minutos na pista. Ele ficou parado na pista e ele não poderia parar para a gente poder desembarcar do avião. E a nossa conexão era muito rápida, era uma conexão rápida, o prazo de conexão era muito rápido, e nós acabamos perdendo o voo, né, lá nos Estados Unidos. Quando nós chegamos para embarcar no portão, a atendente disse: sinto muito, mas vocês perderam a conexão, vocês vão ter que pegar um outro voo. Aquilo gerou um problema enorme, e o medo se instalou, porque nós não sabíamos falar inglês, nós estávamos numa terra onde nós não conhecíamos como é que funcionava a regra do jogo, quando você perdia um avião, e a culpa ali não foi nossa, foi a culpa da torre de comando, e nós perdemos aquele voo. Então nós ficamos paralisados ali pelo medo. Pelo menos acho que uns 40 minutos a uma hora nós ficamos paralisados no aeroporto, andando para lá e para cá, tentando conversar com as pessoas, e sem condições de resolver o nosso problema que estava instalado, né? E ainda por cima um problema grande, né? Nós temos que resolver ali o problema da conexão, né? Nós perdemos a passagem, a gente teria que brigar ali para que a gente tivesse a passagem novamente e se hospedar, né? Esse é um problema grande que estava acontecendo naquele momento. O medo foi tamanho que a gente acabou conversando com o policial, tentando conversar com o policial, mais o meu irmão, até que ele estava fazendo naquela época, ele estava fazendo já um pouco de curso de inglês, mas para mim aquilo virou um transtorno gigante. E eu não sabia, fiquei completamente perdido das coisas que eu tinha que fazer ou o que eu deveria fazer, né? E depois a gente acabou conseguindo pegar, depois de um bom sofrimento, foi muito sofrimento mesmo, porque a gente conversou com o policial, a gente não conseguia entender que ele estava falando que a gente deveria ir para um andar de baixo no aeroporto, o aeroporto lá é muito grande, nós deveríamos andar para o andar de baixo e ir num balcão da companhia aérea pedir uma nova passagem para o próximo voo, né? Mas até a gente entender isso demorou muito, né? E aí a nossa cabeça ela fica parece um turbilhão de informação ao mesmo tempo, tentando resolver a melhor forma possível, e você se sente numa situação de incapaz, né? Então isso aconteceu com a gente, depois de mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos, ou mais até, nós conseguimos resolver o problema da passagem aérea. Nós conseguimos a passagem para o outro dia. Depois a gente tinha que se hospedar, né? E a pessoa do balcão das passagens aéreas, ela nos disse que bastaria a gente ir a um totem que tinha no aeroporto e procurar por um determinado nome de hotel, mas a gente não estava conseguindo entender aonde era esse totem, e a gente ficou mais um bom tempo lá, rodando para lá, rodando para cá, parecia barata tonta no aeroporto, e para procurar o Benito do Totem que levava a gente pro hotel.
Bom, depois de um bom tempo nós conseguimos fazer o contato com o hotel e ficamos aguardando a van do lado de fora do aeroporto. Quando nós entramos na van, parecia que foi uma sensação de alívio tremenda, porque nós já estávamos, parecia que salvos, né? Temporariamente salvos, e a gente estava indo para um lugar mais seguro, entre aspas. Isso é em relação à nossa percepção no momento de estresse que estava acontecendo e o medo tomando conta, né? Bom, a gente conseguiu no outro dia pegar a passagem também. No outro dia aconteceu também N imprevistos. O avião, pra você ter ideia, tava com overbooking, e aí a gente teve que enfrentar outro problema, que era aguardar a chamada das pessoas para que, se sobrasse vaga, a gente entraria no voo e iria para São Francisco, né? Também gerou um estresse danado, porque a gente teria que brigar novamente de novo com a atendente lá do balcão, e como ela percebeu que nós não falávamos nada em inglês, então ela estava jogando a gente para segundo plano, né? Então isso gerou também um outro problema, mas graças a Deus a gente conseguiu pegar o voo e embarcar para São Francisco. Não foi uma aventura muito fácil, não. Foi uma experiência que eu tenho certeza que eu nunca mais vou esquecer. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Exatamente pelo fato quando a gente enfrenta o medo, ou quando a gente percebe o medo na nossa vida, o medo ele tem dois lados, duas faces da moeda. O lado bom é que, se você entender que o medo está aparecendo na sua frente e você estiver presente para esse medo, você pode reconhecer o medo e ir adiante, né? Então você consegue raciocinar, respirar fundo e prosseguir. Agora, se você tiver o lado ruim do medo, né, que é o medo, a parte que paralisa você, foi exatamente essa situação que aconteceu comigo. E para cada um aparece numa situação, num formato diferente, porém o medo ele sempre se instala mais ou menos da mesma forma, né? Ele paralisa a gente e a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue tomar as decisões ou ações ou fazer as coisas que precisam ser feitas, né? É isso que eu quero também que você esteja presente, porque nessa situação de medo que você fica paralisado, se você não reconhecer o medo, você não consegue passar para o outro lado, você não consegue parar, respirar com tranquilidade, ou tentar ficar tranquilo numa situação de estresse e tentar equacionar o problema da melhor forma possível. Então a dica de hoje se atente quando você tiver o medo, ele tiver presente na sua vida. Se atente se o medo ele está te levando para o lado bom, né, que você consegue agir, como você consegue fazer as coisas, ou se você está levando o medo para o lado ruim, que ele te trava, ele te paralisa, tá? Então essa é a pior situação. Então tente reconhecer, respirar fundo e dar presença. Não ignore o medo. Quando você ignora o medo, ele te paralisa e você não consegue superar nada, nenhuma situação, você fica completamente bloqueado a isso, ok? A dica de hoje é essa. E se por acaso você gostou desse vídeo, eu queria que você comentasse, deixasse seu comentário aqui abaixo, que eu vou estar fazendo uma série de vídeos esse ano inteiro, abordando diversos assuntos, e eu queria, para mim isso é muito importante, que você comente, deixe seu comentário abaixo. Se você gostou, curta minha página e compartilhe com os seus amigos, ok? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.